Olá, boa noite alunos, boa noite pessoal. Hoje 7 de outubro de 2021, né, quinta-feira, e a gente nessa quinta unidade está falando sobre geometria plana. Então durante a semana nós fizemos algumas oficinas, né, sobre utilizando como recursos origamis, já que o ori, né, dobrar e gami papel, né, do japonês, é uma técnica milenar, né? Ela não chega a ser milenar, tendo em vista que ela tem pouco mais de 300 anos, mas a China, quando a idealizou, ela consegue extrair a partir de papéis, né, um formato de qualquer coisa em nossa volta, né, ou à nossa volta, seja em 2D ou 3D. Interessante que a geometria plana trabalha com o espaço 2D. Logo, os teoremas de Tales, de Pitágoras se aplicam à geometria plana, né? Se fôssemos, por exemplo, trabalhar com os origamis conforme faremos, vocês vão perceber que tem muitas formas geométricas. Então, eu vou desviar a câmera, né, para que ela centre aqui na mesa, para que vocês possam ver alguns origamis prontos. E depois eu vou proceder fazendo pelo menos 3 aqui, né? E um eu já deixei preparado aqui no formato 3D para você perceber que do 2D a gente pode migrar para os 3D apenas unindo alguns origamis, ok? Então em alguns momentos você vai ouvir só a minha voz, mas é por conta de focalizar o trabalho, não a mim, né? Focalizar os origamis e depois eu vou extraindo algumas informações, ok? Então vou desviar a câmera aqui para a mesa. Então vocês conseguem ver aí, né? Alguns origamis, vou tentar melhorar aqui o posicionamento, né? Então nós temos aí, por exemplo, o catavento, né? Vemos claramente formas geométricas nele. Vemos aqui o tradicional, né, que é o tsuru, né? O tsuru, né, é o pássaro japonês, né? Para eles tem vários significados. No passado, inclusive, com significado religioso. Com o tempo as coisas mudaram. E temos aqui também um trabalho de um coração, que a gente pode também fazer o menor e trabalhar, né, para fazer artes gráficas e até passar para artes também, serviços artesanais mesmo, conforme eu já fiz um casamento alguns anos atrás. Depois a gente pode fazer essa oficina em sala. Também temos aqui, fizemos durante essa semana então o coração, o catavento, né, e a rosácea, esse tipo de rosácea, né, tudo com papel. A partir o gami, né, o papel. A interessante é que a gente parte de um quadrado, né? Geralmente os origamis partem de um quadrado, não é regra, né? Eles virem de um quadrado, mas a sua grande maioria vem de um quadrado de 15 por 15, mas aí as lojas fabricam tamanhos diferentes também, porque a gente pode fazer esse pássaro aqui, o tsuru, maior ou menor, até para enfeitar, como se fosse um enfeite de quarto, de parede, né? Colocar um haste aqui pelo centro, né? E colocar um maior ou menor. Então os papéis variam, mas geralmente no Japão é utilizado o papel hashi. E temos ainda essa terceira forma, eu vou mostrar aqui, né? Para que a gente perceba que aquela rosácea é apenas uma forma bidimensional, né? Ela pode, um conjunto de 6 delas, a gente pode unir, né, e transformar num objeto 3D. Aqui a gente consegue perceber nitidamente a tridimensionalidade, né? Botando a régua como parâmetro, uma dimensão para cima, vertical, uma dimensão para indicar profundidade, né? E a outra para indicar lateralidade, né? Por exemplo, seria aqui, né? Ok? Então temos aqui um objeto 3D. A geometria plana ela não trabalha com 3D. Aí será a geometria espacial. Mas a geometria plana trabalha com formas planas que podem ser assentadas conforme o plano da mesa, né, a superfície, né, conforme mostrado. Então vamos mãos à obra. Ainda para deixar claro, tem várias empresas que fabricam papel. Por exemplo, eu peguei essa daqui, né, de um site da Saraiva, alguns anos atrás, onde esse pacote ele vem com 3 tamanhos de quadrados, né. A gente tem quadrados aqui de 10 por 10, 10 centímetros por 10. Temos quadrados ainda de 15 por 15, né, o padrão japonês. E temos aqui quadrados de 20 por 20. Okay? Eu irei fazer no 20 por 20 ou 15 por 15, porque farei no de 15 por 15, porque fica melhor de visualizar, né, a câmera. Mas em casa eu fiz no de 20 por 20. Agora esse papel utilizado não é o papel tradicional japonês, que é o hashi. O hashi, por exemplo, eu tive que encomendar esse papel aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum pacotinho aberto aqui de hashi. Tem. Eu peguei agora há pouco, mas deixa eu abrir outro aqui.
Então esse aqui é o papelzinho chinês, japonês, né? Que a gente faz mais origami com ele porque ele é mais maleável, ele é mais fácil de trabalhar. Vou abrir aqui, né? Esse modelo aqui que eu pedi por um site, né, de entrega, é o Mercado Livre. Ele vem com um padrão assim muito legal de cores. Você vê aqui no fundo, ó, vem 40 cores, né? Então para você que gosta de fazer algo mais colorido, para enfeitar, então fica lindo, né? A gente tem aqui só nesse pacotinho aqui que tem 120 folhas, né, de papel. Nós temos aqui 40 cores, ó. Interessante, né? Então esse é o hashi. Deixa eu tirar uma folhinha de hashi para que a gente possa sentir a diferença na gramatura, né? Que é a espessura. Você percebe que ele é mais, ó, mais maleável para trabalhar, para dobrar. E quando a gente trabalha com origami ou dobrar papel, a gente precisa de fazer o chamado vincar, que é o marcar bem marcado a dobradura, porque quanto mais bem feita a dobradura, mais interessante sairá o origami. Veja que a maleabilidade desse papel ele é bem mais, né, maleável, o hashi, para trabalhar, do que o papel comum que tem uma gramatura maior. Mas todo o papel, em linhas gerais, serve para fazer origami, né? Não existe aqui uma predileção ou uma dizer assim, digamos assim, escolher tem que ser aquele. Não, qualquer papel serve, a gente faz origami até com página de caderno, tal e tal. Mas existem aqueles papéis que tem uma pegada, né, digamos assim, uma maleabilidade melhor. Na verdade, o nome técnico é gramatura, né? Então esse aqui é o hashi e esse aqui é o não hashi, ok? Eu vou fazer com o não hashi mesmo, para você ver que a gente pode fazer. Então, o primeiro objetivo nosso é fazer esse catavento. Como é que faz o catavento? Note que partimos de uma forma quadrada, o formato quadrado é um quadrilátero, né? O quadrado tem como característica seus 4 vértices terem 90 graus e a gente vai começar dobrando ao meio. Esse aqui é interessante que tem duas cores, né? Ele é bicolor, né? Então eu vou começar dobrando aqui ao meio. Eu escolhi dobrar para dentro o amarelo. Depois a gente vai dobrar novamente ao meio. A gente vê que o quadrado ao meio vira um retângulo. Agora quando a gente dobra ao meio, novamente um quadrado, né? E como a gente vai fazer o catavento, eu vou também precisar das diagonais. Então eu vou dobrar ele aqui, bem ajustadinho. Vou vincar bem com a unha, mas você pode usar uma régua também, ó, ou qualquer outro instrumento que você queira que se adeque à sua mão, como uma moeda, né? Então, para deixar ele bem vincadinho. E a partir daqui a gente faz o catavento. Como é que o catavento a gente fará? Dobraremos ao meio, ao centro, né? As laterais, ao centro, deixando essa parte para cima, aberta, né? Para cima. Agora pegaremos a outra extremidade ao meio, a outra também ao centro. E agora que ele está bem vincadinho, a gente vai levantar uma dessas abas, abrir aqui, segurar essa pontinha aqui, né, que a gente fez, essa, outra, e segurando ambas, a gente vai abrir para a lateral. Aí vai ficar parecendo um barquinho, né? Barquinho. Faremos a mesma coisa com o outro lado. Abriremos uma aba para cá, segura a pontinha aqui, outra aba para cá, outra pontinha e abriremos para a lateral. Então obtemos aí, abrindo ambas para a lateral, uma outra forma geométrica que é um hexágono ou hexágono, ou seja, um polígono com 6 lados. Lembrando que na geometria plana chama-se polígono, né, na forma bidimensional. Na forma tridimensional chamaremos poliedro, mas isso na geometria espacial. E agora, para finalizar o catavento, uma dessa a gente joga para cima e, de acordo com a diagonal, a oposta a ela, a gente joga para baixo. E voilá! Teremos o catavento feito. Ok? Simples assim. Bem simplesinho esse origami, né? Iremos fazer agora, cumprimos nosso objetivo. Vamos fazer agora esse origami, que é o coração. Né, um menorzinho com papel de 10 por 10, né? Na verdade 15 por 15, aqui eu utilizei o hashi, né? E esse aqui 20 por 20, ok? Então vamos pegar aqui um papel de uma outra cor, né, para ficar mais colorido. Agora eu vou fazer com o hashi, né? Vamos perceber, ó, ele é mais maleável, então eu vou pegar aqui, vamos fazer o coração. Para fazer o coração a gente vai dobrar dessa forma, vincar,
com a unha até melhor para vincar ele, que ele é mais maleável. Dobrar dessa forma. E mais uma vez dobrar dessa forma. Então veja que ao dobrar o quadrado a gente obteve formas triangulares, né? Saímos de uma forma quadrangular para uma forma triangular. E quando nós abrimos o papel é possível vermos as geometrias em cima, né? É possível dizer que, por exemplo, esse quadrado maior, né, que é o papel em si, tem dentro dele 8 triângulos, né? Ou 4 quadrados menores, né, que são figuras semelhantes à maior. É bom lembrar que isso aqui é uma semelhança de figuras, né, e Pitágoras e outros, como Arquimedes também, né, e Euclides, né, que é considerado um dos pais da geometria, embora haja contradições, eles trabalharam muito com essa questão de semelhança. E o nosso caderno de apoio 5, logo no início, fala muito bem disso, né, na trilha 4. Então, para fazer agora o coração, a gente abre a folha, em vez de colocá-la assim, vamos colocá-la assim, né, como se fosse um balão que o pessoal chama, mas na verdade é um losango, né? E a gente vai dobrar uma pontinha ao centro, o que nós percebemos que já transforma no símbolo do Superman, né? Que é justamente um pentágono. Não é regular, porque os lados não têm a mesma medida, mas é um pentágono bem bonitinho, né? Então essa figura tem 5 lados, logo penta, né? 5. Mas para continuar a gente vai virar agora a outra ponta. E em vez de levarmos ao meio, como fizemos, vamos levar até em cima. Percebemos aqui que nós temos um lado menor aqui e um maior aqui. Vamos deixar esse maior aqui para a gente, virado para o corpo. Agora, como ele está centralizado, vemos aqui uma linha central, que é como se fosse uma ave de um pássaro, né? Na verdade, essa linha central é o que chamamos em desenho de eixo de simetria, né? É a metade de um objeto, né? Ao centro, metade para lá, metade para cá, há uma simetria, né? Uma igualdade. Agora a gente vai pegar esse lado maior, deixar para a gente, que já está aqui, e vamos pegar essa borda aqui e fazer com que ela coincida aqui, ó, ao centro, obtendo esse formato. Procederemos da mesma forma aqui, ó. E obteremos agora já quase o coração. E agora, para finalizar, iremos colocar essa parte aberta para baixo. Vemos essas duas orelhinhas assim brancas aí embaixo. A gente vai dobrar até esse limite amarelo aqui da linha, né, da reta amarela. O outro também. E agora essas laterais aqui, ó, estão muito pontiagudas. A gente vai observar esse limite aqui e dobrar a consoante, né, em cima desse limite, né, para dentro também, todas dobradas para dentro. E voilá, tivemos um coração, né? Se isso aqui fosse, por exemplo, um convite para uma festa, conforme eu já fiz uma vez, foi feito um pequeno, que foi esse azul, tá vendo, anterior, né? Esse azul. E depois eu coloquei esse por cima, assim, ó, esse maior, né, com papel de 20 por 20 centímetros, e esse o padrão japonês 15 por 15, então a gente poderia enfeitar assim, ó, fazer um enfeite, colocar ele mais tortinho assim, a fazer até uma abertura maior, abrindo aqui assim, ó, para dar a ideia de abertura, ou abrindo o outro mais um pouquinho, né, ó, para dar essa ideia de abertura, e depois encaixar um coraçãozinho aqui, né, para fazer um trabalho artístico, ok? Isso é feito realmente no Japão e outros países, né? Porque o origami não é só uma terapia, né? Na verdade tem uma arte muito grande por aqui e tem muita matemática. Se a gente abrir cada origami e for analisar a parte de ângulo e a parte de figuras planas, a gente vai ficar impressionado quão poderoso é o origami. E depois eu vou indicar literaturas também que tratam disso, para que, se vocês quiserem, né, ampliar mais na nossa atividade de classe semanal, vocês também podem fazer como desafio e perceber as formas geométricas e ao mesmo tempo fazer uma terapia, né? Então eu vou fazer agora um triângulo, já fizemos o coração, melhor dizendo, desculpa, já fizemos o catavento. Vamos fazer agora um outro origami, que é a rosácea, né? Esse origami aqui, a rosácea, que fazendo 6 dessas, a gente pode unir, caso estivéssemos trabalhando com geometria espacial, e faríamos isso aqui, ó, né? Isso aqui em tamanhos diferentes pode sim enfeitar um ambiente, né? Enfeitar um local colorido dessa forma apenas usando papel, quer dizer, o gasto é muito pequeno, né? Isso aqui poderia estar enfeitando uma sala dentro de uma vasilha, tal, com tamanhos diferentes, né? E mais adiante faremos esse aqui, ó. Não hoje, né? No outro momento faremos o cubo, né? Mas aqui a gente já está trabalhando na forma tridimensional, né? Tem um cubo aqui, tem outro, né?
Foi uma professora que me ensinou até a fazer, né? E a gente precisa de, como o cubo ele tem 6 faces, né? A gente precisaria de 6 folhas de papel ofício, mas esse não é o objetivo da aula de hoje. A gente deixa para o momento 2. Vamos nos concentrar na rosácea. Então, como é que faz a rosácea? Para ficar mais visível, eu vou fazer com papel de 20, né? 20 centímetros, um papelzinho maior, que é esse aqui. Note a diferença do de 20 por 20 para o de 15 por 15, né? Ó. Então a gente vai fazer com o de 20 por 20, que fica mais visível para quem está em casa. A rosácea, ela tem como característica o mesmo caminho do catavento. Mesmo caminho. Então a gente pode ir até o catavento, conforme já fizemos, e depois de fazer esse modelo de catavento, a gente vai transformar na rosácea, ok? Então eu vou pegar esse lado verde e deixar para cima. Procederemos assim para fazer o catavento, conforme fizemos. A gente pode dobrar ou assim ao meio para marcar tudo, né, se desejar, ou a gente pode já ir dobrando assim, para ir marcando o papel todo. Fica a escolha de cada um, né? Então vamos dobrar aqui, vincar, dobrar aqui, vincar, né? Podemos aproveitar aqui e dobrar já aqui assim, ó, também transformando metade do quadrado, né, pela sua diagonal, que é um triângulo, considerando que esse ângulo aqui, esse triângulo é retângulo, é um triângulo pitagórico, né? Vemos aqui o maior lado que se opõe ao maior ângulo, logo isso aqui se chama hipotenusa, e os lados menores catetos. Daí o teorema de Pitágoras aplicado apenas à geometria plana, né? Se nós estivéssemos considerando a distância de duas cidades como Moscou e uma outra sobre o planeta, é bom lembrar que o planeta é curvo. Então a fórmula de Pitágoras, o teorema dele, aquela verdade comprovada de que elevando-se a hipotenusa ao quadrado corresponde a elevar ambos os catetos ao quadrado, a soma, né, deles dois, ela só é verdadeira se estiver sobre um plano, como está sobre a mesa aqui. Considerando que o planeta não é plano, né, o planeta ele é curvo, ele é assim, o teorema de Pitágoras não se aplica em cima de uma curva, de uma calota, ou de uma superfície assim, ou de uma esfera, ok? Aí nós teremos que calcular de outra forma, porque a projeção disso aqui, desse origamizinho aqui que está como triângulo ainda, sobre isso aqui, vai ser a sombra de um triângulo, mas devido a Terra ser assim, né? Na hora que se a gente pudesse esticar a Terra assim, a gente veria que a projeção dele aqui sairia maior do que a original, porque aqui a Terra está inclinada, ok? Então o teorema de Pitágoras não se aplica aqui a superfície curvilínea, a uma calota, uma coisa assim. Se aplica a uma superfície plana, ok? Então vamos lá. Fizemos aqui isso com papel, o objetivo é fazer a rosácea. Então nós vamos agora que o papel está bem vincadinho, né? A gente vê se está bem vincadinho, ó. Né? Passar a unha bem direitinho. Aí é hora de abrir o papel, né? Todo cuidado do mundo para não rasgar. Tá todo marcadinho. A gente vai nessa linha central dobrar até ela, ao eixo de simetria, né? Como é um quadrado, tanto faz dobrar aqui para lá ou daqui para lá, né? É uma figura simétrica. É considerado até sagrado, né, por algumas pessoas em algumas culturas, o quadrado, devido justamente à sua geometria perfeita, né? E aí agora que a gente fez isso, conforme eu disse, esse lado aberto para cima, porque senão, se fizermos ao contrário, o origami não sai, né? Fica fechado. Então esse lado aberto para cima. Vamos dobrar aqui até o centro, também essa lateral, e essa outra lateral também até o centro. E vincar. Se a mão estiver cansada, usa alguma coisa assim, né? Como uma réguazinha dessa de 15 por 15, qualquer instrumento, uma moedinha, né? Para ficar bem vincadinho assim, ó. Ok? Agora a gente vai abrir ambas as laterais, pegar aquelas duas pontinhas, como fizemos no catavento, né? Veja que como eu não vinquei antes, eu tenho dificuldade de fazer isso agora, né? Então eu vou abrir, eu vinquei de outra forma, vou vincar assim, ó, da forma tradicional, para que fique marcado. Como eu fui fazer, ficou ruim, né? Porque eu não tinha vincado. Então vamos vincar dessa forma, transformando logo o gigante em um triângulo, retângulo, que vira a metade e que vira a metade. Ou seja, 1/8, né? Em termos de fração, 1/8 do quadrado. Agora sim, o papel está todo vincadinho, inclusive nas diagonais, né? Ó, melhor trabalhar. Então vamos lá, ao centro, ao centro, ao centro e ao centro. Não é isso?
Vamos ajeitar aqui. E agora, vamos pegar aqui a orelhinha, ó. Ó, como quando vinca, como facilita, né? Aqui também. E vamos abrir assim, ó. Lateralmente, né? Damos uma ajeitadinha aqui de leve. Pronto. Vamos abrir assim, ó. Lateralmente, né? O origami. Do lado de cá, a mesma coisa. As pontinhas aqui, com a daqui. Vamos abrir assim, ó. Lateralmente, transformando num hexágono, ok? Agora podemos fazer isso, e se fizéssemos essa com a oposta, teríamos o que fizemos antes, o catavento. Até aí sabemos. Como é que faz a rosácea? A gente vai levantar cada perninha dessa do catavento e vamos proceder da mesma forma. Então eu vou explicar uma, depois eu vou parar de falar e vou replicar, né? A mesma coisa que eu faria aqui com as outras três. Então a gente vai levantar uma perninha, abrir aqui, ó, até fazer essa boquinha, ó, tá vendo? Tava assim, eu abri, ó, fez essa boquinha, a gente vai baixar, ó, aí forma um quadradozinho. Depois que formar esse quadradozinho, tem uma parte que fica aberta aqui do centro para fora, né? Então a gente vai dobrar essa lateral aqui em cima dessa linha que é a diagonal, assim, ó, virando assim, ó, ao centro. Do centro para fora, não de fora para dentro. Se a gente dobrar ao contrário, assim, ó, não abre de jeito nenhum. Tem que ser do centro para fora, ok? Agora que a gente também já vincou, vamos levantar cada perninha dessa, abrir novamente. Se tiver dificuldade de abrir com a mão, pode utilizar uma caneta para abrir, né, para marcar assim, ó, se desejar. E aqui vai baixar, ó. Mesma coisa, o outro vai abrir. Pode pegar uma caneta para auxiliar, ó. E agora vai baixar. E obtemos isso aqui, ó. Para melhorar aqui, para ficar já próximo da rosácea, onde tem essa marcação aqui, essa, né? Vemos que é uma forma geométrica também. A gente vai dobrar essa pontinha para trás aqui, ó. Já obtendo uma parte da rosácea, tá vendo? Então vamos fazer esse procedimento para as outras três e aí eu vou me calar conforme dito.
ok? Então é assim que fazemos a rosácea, né? Linda, né? E tem outros origamis, tem um outro também que foi feito no passado, que eu fiz, né? Que a gente vai também pode treinar como desafio, que é a Kusudama, né? Que é uma flor muito bonita. Na atividade vocês vão ver um tipo de Kusudama, tem outros tipos, tem meia Kusudama, a Kusudama inteira, requer mais atenção, né? Na questão do dobrar o papel. E nós temos livros específicos, né? Para origami. Então esse é o objetivo da aula, né? Fazermos o coração, fizemos essa semana, fazer a rosácea e fazer o catavento, ok? Para finalizar, eu vou fazer esse origami aqui apenas para fechar a aula, que é o do tsuru, o tsuru, né? Que é o pássaro, mas é apenas como curiosidade. Eu não falarei, apenas farei o origami, né? Porque ele tem muito mais passos que os outros aqui, mais detalhes, mas vocês vendo fazer facilita. Geralmente a literatura sobre origami ela vem escrita, né? O passo a passo. A melhor literatura geralmente está em inglês, né? Os livros mais completos. Mas a gente tem vários recursos hoje em dia para nos ajudar a traduzir, né? Como o Google, o dicionário. E não é difícil, existe uma linguagem também simbólica. Basta aprender a linguagem simbólica internacional e você vai conseguir fazer dos mais simples aos mais sofisticados, que todo mundo é capaz, todo mundo é inteligente. Ok? Então vou retirar esses daqui e fazermos agora o tsuru, né? Para fazer o tsuru eu vou usar um papel maior, ok? Vou usar o de 20, acho que fica melhor de visualizar em casa, tá aqui. Pode ser qualquer tamanho, mas eu vou usar o de 20, ok? Tá aí, ó. Então para fazer o tsuru, a gente vai começar a fazer assim, ó. Vou fazer só os passos, como eu disse, sem falar passo a passo, ok? Veja que nesse detalhe aqui, nós temos uma marcação aqui que é um ponto especial no triângulo, né? Esse ponto aqui no triângulo corresponde à terça parte da altura. A gente vai perceber que esse encontro aqui de diagonais em geometria chama-se baricentro, né?
é o centro de massa, né? Bari é massa em grego, então é o centro de massa, é o ponto de equilíbrio. Se fosse colocado aqui, ó, um cordão passando por aqui, uma agulha, aqui seria o ponto de equilíbrio. Interessante que no origami a gente vê isso, né? Continuando. Ok? Então a gente fica por aqui. Até a próxima oportunidade. E na atividade que segue, vocês vão poder fazer mais trabalhos, mais atividades, né, sobre a geometria. Vão conhecer um pouquinho mais sobre geometria com o vídeo excelente que tem lá. E façam um questionário que vocês vão gostar. Um abraço.